Olá, eu me chamo Luiz D'Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês. E hoje vamos falar aí do mercado que aconteceu no dia 10 de dezembro. Mercado que teve também aí fundamentos do relatório do SDA, que acabou dando nova direção ao mercado após as 14 horas, quando foi divulgado, trazendo alta aí tanto para a soja quanto para o milho. Então fique com a gente para entender o que aconteceu nesse mercado. Hoje tivemos um dia positivo para Chicago na soja e no milho, e também no milho da B3. Em Chicago, o mercado acabou tendo a influência do relatório americano que foi divulgado na data do dia 10, agora do 12. Com isso, o milho, que foi o carro-chefe da alta, que trabalhou entre de 1,5% a 1,6% de alta, fechou assim o março com 440,5 e o maio com 449. A soja também teve alta, não tão expressiva quanto o milho, visto que a soja ficou entre 0,40% e 0,50% de alta. Dessa forma, o março fechou a 1.000,25 e o maio a 1.009,25. No caso do milho da B3, também a alta foi bem valorizada. Alta na faixa de 1,3% a 1,5% para os primeiros vencimentos. Dessa forma, o janeiro fechou em 75,84, onde a máxima ultrapassou a barreira de 76. O março fechou a 74,22. Falando um pouco do relatório americano divulgado na data do dia 10 do 12, o mercado teve alguns números aí diferentes da expectativa. No caso da soja, os estoques mundiais, que era previsto um aumento, vindo em 133 milhões de toneladas, acabou praticamente se mantendo a 131,87, queda aí em torno de 1,13 milhões em relação à expectativa. Outro fator importante era uma estimativa de alta na produção do Brasil, onde o mercado aguardava por números na casa de 170 milhões. Mas o número pelo SDA foi mantido em 169. Possivelmente por este fator, os estoques mundiais não tiveram aumento. Já o milho teve um cenário de maior variações. No caso dos estoques americanos, que estavam em novembro em 49,2, havia uma expectativa devido à forte demanda pelo milho americano em 47,9. Mas o relatório do SDA veio bem abaixo, em 44,15. Isso significa mais ou menos 3,8 milhões abaixo da expectativa do mercado, o que equivale a 8% de queda. Com relação aos estoques mundiais, onde o mercado também aguardava uma redução de mais ou menos 3 milhões de toneladas, o mercado veio com uma redução bem maior, na faixa de quase 8 milhões. O mercado aguardava por 301,6 e os estoques foram divulgados em 296,44. 5 milhões de toneladas abaixo da estimativa, o que representa praticamente 1,7% na redução dos estoques mundiais. Então, como os números no milho vieram mais apertados do que estava se esperando pela estimativa, isso acabou levando o milho a uma alta mais forte em relação à soja. E a soja acabou sendo ajudada pela alta do milho, por isso também fechou aí do lado positivo, mesmo que na soja o relatório tenha sido mais neutro. Já no caso dos prêmios, nós vimos um mercado estável na data de hoje. Tanto o mercado de prêmios 2024 quanto 2025 se mantiveram aí na data do dia 10 do 12, sem alterações. E esse cenário se refletiu da seguinte forma em preços. No caso da soja 2024, nós vimos variações tanto positivas quanto negativas em relação ao percentual de valorizações. Isso porque o mercado tem sido regional. Então, regiões onde o mercado já está coberto e não tem uma grande necessidade de compra, acabou tendo um mercado aí mais fraco e com leve queda aí na faixa de 0,30%, 0,40%. Já em algumas regiões que ainda se vê uma determinada demanda, uma necessidade pela soja, nós vimos regiões aí com valorização até na faixa de 1,4%. Já para o mercado 2025, nós tivemos uma queda aí na faixa de 0,30% a 0,40% de queda. Isso porque mesmo com a leve alta de Chicago, o dólar acabou sofrendo um pouco mais e tendo uma queda maior aí que acabou gerando impacto nos preços. Já para o milho, nós tivemos a valorização em algumas regiões, principalmente olhando, por exemplo, a região portuária de Paranaguá, onde os preços trabalharam mais firmes na data de hoje. Dessa forma, o milho trabalhou na faixa de alta aí em algumas regiões de 1 a 1,5% de alta. Falando para vocês um pouco do que aconteceu com o mercado de dólar na data de hoje, nós vimos o câmbio fechar a 6,0470, queda de 0,57%. A máxima foi de 6,0712 e a mínima 6,0182. O mercado de câmbio hoje no Brasil ele foi influenciado exclusivamente
pela questão da tramitação do projeto de redução de gastos do governo, com o mercado se animando com a possibilidade desse projeto ser votado realmente dentro do ano de 2024. Esse lado de ânimo ao mercado influenciou o mercado para baixo aí em relação ao dólar. Outro fator que o mercado começa a olhar com atenção é a ata do cupom dessa próxima quarta-feira, onde o mercado estima que o cupom deve aumentar a taxa de juros no Brasil de 0,75% até 1%. Então, provavelmente, nós teremos sim aumento da taxa Selic no Brasil. Passando sobre a questão do clima para vocês, nós observamos aí chuvas mais centralizadas na região Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, onde essas regiões apresentaram bons índices de chuvas entre o dia 8 e o dia 9, totalizando aí na faixa de 50 a 100 milímetros, dependendo da região. E olhando um pouco mais para frente esse cenário, nós observamos aí que até o dia 16, essa chuva já começa a subir, pegando mais a região norte do estado de São Paulo, Minas, Goiás, sul do Mato Grosso, região mais médio-norte do Mato Grosso do Sul, onde as chuvas devem atingir aí até o dia 16 em torno de 70, 80 milímetros. Na região sul e região mais médio e norte do Mato Grosso, deve ter em torno de 40 milímetros até o dia 16. Lembrando que entre o dia 16 e o dia 23, as chuvas continuam acontecendo nas regiões produtoras. Então temos aí um bom cenário de chuvas aguardado até o dia 23 para a região produtora no Brasil, Paraguai e Argentina. Por hoje ficamos por aqui. O mercado aí que trabalhou de lado, como a gente falou no início, e depois realmente, após a divulgação do relatório do SDA, tomou uma direção aí de alta. Isso porque os números vieram aí realmente abaixo da expectativa. Obviamente que nós vamos sentir aí pelos próximos dias como é que o mercado vai trabalhar perante esses novos números. Vamos entender se o mercado ainda deverá dar uma sequência de altas ou vai enxergar que realmente a alta precificada na data de hoje, do dia 10, já é suficiente para os novos números. Então fique sempre acompanhando os nossos vídeos e se mantendo informado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.